Tá com dificuldade de replicar os estudos para o Enem? Fica tranquilo que eu vou traduzir os top 3 conteúdos de biologia que serão o DNA da sua prova. Olá galera, tudo bem? Meu nome é Luísa, sou professora de Ciências e Biologia e hoje vamos visitar os principais temas para você se garantir no Enem. Bora lá? Bom, o primeiro tópico bastante cobrado no Enem é de citologia. Mais especificamente, falaremos sobre replicação e transcrição celular. Mas o que é replicação? A replicação é o processo pelo qual a célula copia o seu DNA antes da divisão celular. Isso garante que cada célula filha tenha uma cópia completa do seu material genético. Este é o princípio básico da reprodução assexuada e da mitose, que podem aparecer relacionadas em questões sobre clonagem, aumento do número de células em organismos multicelulares ou até mesmo sobre câncer. Vamos falar agora sobre os principais pontos da replicação. Número 1. Enzimas principais. Existem duas enzimas-chave nesse processo de produzir uma cópia de DNA, que são a helicase, que desenrola e abre a dupla fita do DNA, e a DNA polimerase, que sintetiza a nova cadeia usando uma das originais como molde. Número 2. Pareamento de bases nitrogenadas. Durante a replicação, o pareamento correto das bases nitrogenadas é crucial. A adenina sempre se pareia com timina e citosina sempre com guanina. Esse pareamento é essencial para a precisão da cópia do DNA e a manutenção da integridade genética da célula. Número 3. Correção de erros. Caso algum erro aconteça no pareamento de bases, a DNA polimerase também exerce a função de corrigi-los durante a replicação, o que é crucial para a estabilidade genética. Caso esses erros passem, podemos ter lá na frente, no processo de produção de proteínas, uma mutação. Bom, fechando o tópico da replicação, vamos falar agora da transcrição. Luísa, o que é transcrição? A transcrição é o processo de copiar uma sequência de DNA para uma molécula de RNA mensageiro. Esse mRNA fica responsável por levar a informação do DNA para os ribossomos, onde a proteína será produzida. Produzir proteínas, que é o processo de tradução, é fundamental para as células e para os organismos como um todo, pois a proteína desempenha papel crucial na estrutura, função e regulação das células, com destaque especial aqui para as enzimas, que podem catalisar reações químicas. Então, recapitulando aqui, a transcrição é o processo de transcrever uma molécula de DNA em linguagem de RNA. Entendido isso, quais são os principais pontos de transcrição? Número 1. Enzimas principais. Aqui temos um grande destaque para a RNA polimerase, que é a enzima responsável por transcrever o DNA em RNA. Número 2. O processo. Durante a transcrição, a RNA polimerase se liga ao promotor do gene e sintetiza o RNA na direção 5' para 3', copiando a sequência complementar do DNA. Vale lembrar que esse processo de transcrição desencadeia o processo de tradução, que é o que produz proteínas a partir da combinação de aminoácidos. E 3. Os tipos de RNA. Temos 3 tipos de RNA. O mensageiro, que foi sintetizado no processo de transcrição do DNA, o transportador, responsável por transportar aminoácidos ao ribossomo no processo de tradução, e o ribossômico, que compõe o ribossomo. E com essas dicas, fechamos o primeiro tópico de destaques Enem. Bora para o segundo? O segundo tópico também é relacionado à citologia. Vamos falar sobre a organização do núcleo celular e da cromatina. Então, o que é o núcleo celular? O núcleo é a organela central em células eucarióticas, responsável por armazenar a informação genética e controlar as atividades celulares. E quais são os principais componentes de um núcleo? O primeiro, carioteca, que é uma dupla membrana que envolve o núcleo, separando-o do citoplasma. Ela possui poros nucleares que permitem a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma, principalmente a saída do RNA mensageiro, lembra dele? Para que possa ser lido pelos ribossomos e produzir proteínas. O segundo, o nucleoplasma, é um fluido viscoso dentro do núcleo
onde o nucléolo e a cromatina estão inseridos. E terceiro, o nucléolo, que é a região dentro do núcleo responsável pela produção de ribossomos e pela síntese de RNA ribossômico. E quarto, a cromatina, que é a substância que compõe os cromossomos no núcleo celular, composta por DNA e proteínas histonas. Ela organiza o DNA e controla a expressão gênica. Este último ponto é muito importante e vamos explorar ele um pouco mais. Existem dois tipos e funções para a cromatina. Primeiro, a eucromatina, que é a forma da cromatina mais solta e ativa, onde ocorre a transcrição dos genes. Geralmente está associada à expressão gênica e pleno metabolismo e funcionamento das células. E segundo, a heterocromatina, que é mais compacta e menos ativa. Geralmente contém DNA que não está sendo transcrito ativamente. Serve para a regulação da expressão gênica e para a compactação do DNA em cromossomos. Dica: é bem comum no Enem, quando falamos de cromatina, as questões abordarem mais a ideia da heterocromatina organizada em cromossomos, para falar de divisão celular e também para representar o cariótipo de um indivíduo, identificando ploidia, sexo biológico e alterações cromossomiais. Bom, vamos ao nosso último tópico do Top 3 Conteúdos Enem? Vamos sair um pouco de citologia e vamos falar de fisiologia vegetal, mais especificamente sobre transpiração vegetal. Este é um processo de perda de água na forma de vapor pelas plantas, principalmente através das folhas. Esse processo é essencial para a regulação da temperatura e a absorção de nutrientes. Agora, preste bem atenção que vamos entrar numa série de dicas de como esse processo pode ser abordado nas questões do Enem. Vamos lá? Número 1. Estômatos e suas funções. Os estômatos são pequenas aberturas na superfície das folhas, que permitem a troca de gases. Eles facilitam a saída de vapor de água e oxigênio e a entrada do dióxido de carbono para a fotossíntese. Número 2. Relação entre difusão e fluxo de água. Isso está super relacionado com as propriedades da água. A água é absorvida pelas raízes e transportada através do xilema até as folhas. A perda de água pelos estômatos cria um potencial hídrico que acaba puxando mais água do solo para a planta. 3. Importância da transpiração. Podemos dizer que, além de regular a temperatura da planta, a transpiração também ajuda a manter o fluxo de nutrientes e minerais das raízes para as folhas, com a circulação da seiva, e contribui para o ciclo da água no ambiente e todas as consequências ambientais decorrentes desse aumento da umidade do ar. Número 4. Fatores que influenciam a transpiração. Você sabia que essa taxa de perda de água pela planta pode variar? Pois é, dá uma olhada nos fatores que influenciam esse processo. 1. Luminosidade. A luz solar estimula a abertura dos estômatos, aumentando assim a taxa de transpiração. Plantas em ambientes mais iluminados transpiram mais. 2. Temperatura. Temperaturas mais altas aceleram a evaporação da água, aumentando a transpiração. No entanto, atenção! Temperaturas extremas podem reduzir a taxa de transpiração para conservar a água da planta. 3. Umidade do ar. Em ambientes com baixa umidade, a taxa de transpiração é maior, porque o gradiente de concentração de vapor da água entre o interior da folha e o ambiente externo é maior. E por último, ventilação. A ventilação adequada ao redor das folhas ajuda a remover o vapor da água que se acumula na superfície, aumentando a taxa de transpiração. Dica: esses fatores costumam ser cobrados com interpretação de imagens, dados e gráficos, beleza? Bom, pessoal, espero que tenham curtido esse resumão Top 3 Enem. Para finalizarmos, anote aí 2 dicas que valem para qualquer disciplina. 1. Pratique com questões. Faça exercícios e resolva questões sobre os temas, para fixar o conhecimento. O Enem adora testar a sua compreensão dos processos. 2. Utilize diagramas. Visualizar os processos com diagramas e imagens ajuda a entender melhor os detalhes e a relação entre um assunto e outro. Valeu por assistir ao nosso vídeo. Ficamos felizes em dividir o nosso conhecimento com você e te ajudar a fazer uma boa prova. Tchau, tchau e até a próxima!